Seja bem-vindo a mais um episódio do programa Bíblia Aberta, onde, como sempre, a Bíblia está ao centro da nossa conversa e do nosso estudo. Recordo que o nosso programa está, como sempre, disponível em várias plataformas. Pode seguir-nos no canal 186 da MEL, assim como no canal YouTube do Novo Tempo Portugal. Estamos também presentes nas ondas da rádio, na rádio RCS, na frequência 91.2, na área da Grande Lisboa. Continuamos então no nosso foco central no Evangelho de Marcos. Tem sido um privilégio estudar, de facto, estes vários eventos que têm povoado o ministério e a vida do próprio Jesus. Ora, esta semana avançamos para os capítulos 14 e 16 do Evangelho de Marcos, que são conhecidos como a narrativa da paixão, porque acabam por descrever o sofrimento, a morte e a ressurreição de Jesus. Os últimos 6 capítulos, em particular de Marcos, cobrem apenas uma semana e a maioria dos acontecimentos que nós vamos ver em Marcos capítulo 14 e 16 ocorrem exatamente no momento central da vida do ministério de Jesus, porque focam-se exatamente na quinta-feira e na sexta-feira da semana da Paixão. Ora, como sempre, faço-me acompanhar por um ilustre painel de convidados. Temos aqui os nossos comentadores já residentes. Pastor Pedro Esteves, bem-vindo. Olá, Tiago. Obrigado. Temos também a pastora Hortelinda Gal, bem-vinda mais uma vez. Obrigada, Tiago. E hoje tenho o privilégio de dar as boas-vindas ao pastor Rubén dos Santos. Obrigado por estares connosco também. Olá, um prazer da minha parte. Muito bem, vamos então arrancar já com o nosso estudo, com uma primeira pergunta que vou dirigir então à Hortelinda, para nós começarmos então já a perceber exatamente aquilo que nós vamos ver então nestes capítulos que são centrais exatamente no ministério de Jesus. Ora bem, Hortelinda, enquanto a liderança judaica planeava matar Jesus, que é algo estranho desde já pensar desta forma, na verdade estamos a falar de líderes religiosos, mas Jesus, nesta altura, vai ser ungido por uma mulher, portanto, num ato de adoração que é absolutamente extraordinário. O que é que este contraste nos pode dizer, Hortelinda, portanto, sobre a forma como podemos usar a nossa liberdade, seja para criticar ou para abençoar, e que lições especificamente podemos encontrar nesta unção feita sobre Jesus? Nós já vimos ao longo dos outros estudos que fizemos que Marcos usa muitíssimo o contraste, porque é a maneira de fazer sobressair as ideias principais que ele quer realmente fazer sobressair. Há este contraste entre os fariseus e esta mulher, mas eu prefiro mesmo o contraste entre esta mulher e Judas, não é? Porque da mesma maneira que Judas vai trair Jesus para aumentar o dinheiro que tem, não é? O que tem, esta mulher dá tudo o que tem, portanto, para honrar e adorar Jesus, como tu disseste. Eu penso, acima de tudo, que foi Deus o Pai que quis, neste momento, consolar o coração de Jesus. Esperava-o a pior semana da sua vida. Claro. Uma semana em que ele iria enfrentar só rejeições, só pessoas contrárias a ele, dos seus próprios discípulos. Então, esta mulher é realmente como um bálsamo para Jesus. Esta mulher que é capaz de comprar para Jesus um perfume que custa 300 denários. O denário era uma moeda de prata romana e Judas vende Jesus por 10%, por 10 vezes menos, por 30 denários. E nós vemos, portanto, este contraste. Esta mulher deu este perfume e aparece aqui como um dom totalmente gratuito. Ela não deu dinheiro para Jesus comprar um jumento para se deslocar, nem para comprar umas sandálias, nem uma túnica, nem uma capa. Ela dá a Jesus um perfume. Portanto, qualquer coisa que até nos parece inútil e sem grande, enfim, sem importância como objeto, não é? Mas que para ela tinha uma importância muito grande. Daí que os discípulos se insurjam todos contra ela. Não pelos mesmos motivos, Judas porque realmente tirava o dinheiro do saco, não é? Como nós sabemos, os apóstolos, os pobres, não é? Por causa dos pobres, eles achavam que era um desperdício. E vemos aqui a visão que eles têm de Jesus, não é? Para eles, este perfume era um desperdício. Um desperdício é qualquer coisa que realmente não vale a pena. Era como se Jesus não valesse a pena, não merecesse este valor. E então eles insurgem-se contra ela e é Jesus que realmente a vai defender e vai dizer uma coisa muito interessante. Vai dizer, deixai-a, porque afligis esta mulher. Ela fez uma boa ação para comigo. Então Jesus considerou aquele perfume uma boa ação, uma coisa boa, um perfume que valeu 300 denários, o valor de um salário anual de um trabalhador.
Mas Jesus diz algo interessante também. Ainda Jesus diz, ela antecipou-se para ungir o meu corpo para a sepultura. Ou seja, Jesus dá a estes 300 denários alguma utilidade, não apenas para ele, para cheirar bem, mas alguma utilidade, que é de ungir o seu corpo para a sepultura. Porque Jesus já não precisava de nada na realidade. Jesus não precisava de nada, não é? Mas precisava de um perfume para ungir o seu corpo. Porque quando as mulheres, na manhã da ressurreição, vão ao túmulo, não é? Onde Jesus está, portanto, e para ungir o seu corpo, Jesus já não estava lá. Elas também tinham comprado perfumes, também tinham perfumes para ir ungir Jesus. Mas foi tarde demais. Jesus tinha ressuscitado. De forma que o perfume, o presente desta mulher foi adequado e atempado. E Jesus deu tanto valor a este perfume porque ele representou muito mais do que um presente ou um perfume. Ou até mesmo para ungir o seu corpo, uma necessidade. É porque este perfume representou o coração desta mulher. Representou o dom de si própria. Então Jesus diz também ainda no mesmo texto de Marcos, diz: em verdade vos digo que em todas as partes do mundo onde este evangelho for pregado, também o que ela fez será contado para a sua memória. Jesus deu-lhe tanta importância. Qual é a importância? Realmente não é do perfume, mas é do gesto desta mulher. Ou seja, a atitude desta mulher deve de ir sempre colada ao evangelho. O evangelho é a proposta de salvação de Deus para todo aquele que crê. Mas o Evangelho só surtirá efeito, só alcançará os objetivos pelo qual Deus enviou Jesus. Só poderá ser um instrumento de salvação se o ser humano se entregar. Sem dúvida. Se lhe dermos o nosso coração. Sem esse dom, sem essa entrega, o Evangelho realmente não terá utilidade, terá sido, portanto, é infrutífero. Então, precisamos de dar o nosso coração a Jesus. E podemos ver que Jesus, nesta semana, foi uma boa coisa que Deus deu a Jesus através desta mulher. Jesus viu, através da entrega desta mulher, Jesus viu a multidão de homens e de mulheres que ao longo da história e do tempo seriam capazes de fazer a mesma coisa. E Jesus caminha para a cruz, que ele sabe que está ali, caminha para a cruz, mas ele fala com serenidade, com a certeza de que não é em vão. Há muitas pessoas que serão salvas. Como diz o profeta Isaías, não é? O trabalho da sua alma ele verá e ficará satisfeito. Deus quis lhe dar no início desta semana uma amostra do que seria essa alegria final. Aliás, Jesus já tinha avisado que dentro de 2 dias, portanto, ele iria, morrer. E esse aviso provavelmente tinha soado aos ouvidos desta mulher. Mas eu captei uma coisa que a Hortelinda disse e gostaria de só de um pequeno comentário em relação a isso. Quando é feita esta afirmação, este desperdício, é uma desvalorização não apenas do ato em si, como da própria mulher, mas também da própria pessoa sobre o qual é feito este trabalho, não é verdade? Portanto, sobre a pessoa de Jesus. Também sentiste isso, Hortelinda? Mesmo se é involuntário. Penso que da parte de Judas, possivelmente, terá sido uma expressão do que ele pensava, mas da parte dos discípulos talvez não. Eles eram pragmáticos e tinham uma ideia utilitária do dinheiro e eles acharam que gastar 300 denários num perfume realmente era um desperdício. Não que eles não amassem Jesus, mas pode sobressair da atitude deles é que realmente eles acharam que Jesus não merecia. Exatamente. Uma coisa que eu acho que sai um bocadinho deste texto é também um comparativo com um tema que, aliás, nos debruçámos aqui bastante, já não sei exatamente, mas num dos últimos episódios, que foi a questão da riqueza. Certo. Quando Jesus afirmou aquelas coisas muito difíceis, um rico entrar no reino dos céus, e a riqueza parece ser um problema. Exato. E eu acho que esta história ajuda a perceber como o problema não é a riqueza, porque pelos valores que a Hortelinda aqui já nos falou, o que está em causa aqui é riqueza. Alguém, ou esta mulher, ou o marido, ou alguém da família... Esta história tem implicitamente alguém com uma enorme capacidade financeira. Um rico. Exato. O que significa que a riqueza pode ser consagrada a este ponto. Aqui a riqueza não é gasta para fins egoístas. Podemos dizer que é totalmente o oposto. Exatamente. O maior altruísmo é gastar uma coisa com outra pessoa que ela até nem precisava. Portanto, é altruísmo puro. É uma pessoa que não está
está totalmente desarraigada do amor àquele valor. Senão a pessoa ia pensar, Exatamente. também não é assim tão importante que ele receba o perfume. Exato. Então percebemos que é possível, afinal, ter riqueza e usá-la de forma benévola e altruísta. Muito bem. É possível. E aqui temos de facto esse contraste, não é verdade? Há um contraste. De pessoas que colocam a riqueza no lugar certo. Porque, como dizia o Pedro muito bem, nós, portanto, é o lugar que a riqueza ocupa na nossa vida que pode ser a tal pedra de tropeço na nossa vida. E para o homem da bolsa, neste caso que era Judas, não é, Hortelinda? Para ele, de facto, o principal era o dinheiro. Intrinsecamente. Exatamente. Muito bem, vou passar então aqui, Pedro, vamos fazer aqui uma leitura. Vamos ler Marcos capítulo 14. Vamos ler os versos 22 ao 26 e vou-te pedir depois para comentares um bocadinho aquilo que nós vamos ler. Então, Marcos 14, para aqueles que não cheguem em casa, a partir do verso 22 até ao verso 26, e diz-nos então o seguinte: E enquanto comiam, tomou Jesus um pão e, abençoando, o partiu e lhes deu, dizendo: Tomai, isto é o meu corpo. A seguir tomou Jesus um cálice e, tendo dado graças, o deu aos seus discípulos e todos beberam dele. Então lhes disse: Isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos. Em verdade vos digo que jamais beberei do fruto da videira até àquele dia em que o hei de beber novo no reino de Deus. Tendo cantado então um hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Pedro, podemos dizer que este momento, que é um momento muito importante, não é verdade, e central, digamos assim, nesta altura, desta última semana da vida de Jesus, podemos dizer que este momento é este momento que transforma a celebração da Páscoa numa cerimónia com um significado novo e é central para a identidade do próprio cristianismo. Sem dúvida, este momento é identitário, podíamos dizer até fundacional para a identidade cristã. Basta ver, eu vou tentar dar aqui algumas razões para podermos afirmar isto, mas basta vermos a solenidade e a força das próprias afirmações de Jesus. Todas as palavras, ideias que Jesus transmitiu durante este encontro têm esse peso. Quando ele diz fazer isto em memória de mim, portanto, a ideia de uma coisa que tem que ser recordada para sempre. Quando ele diz isto é o meu corpo, ou quando diz, como líamos aí no relato, não mais voltarei a beber do fruto da vida, não é? Até que o volte a fazer no reino de Deus. Todas estas frases têm um peso, ou isto é a minha nova aliança. Quer dizer que nós percebemos que Jesus dá a este momento um significado de facto central para aquilo que viria a ser a experiência que os discípulos iriam viver dali para a frente. Aliás, podemos dizer que uma das razões pelas quais hoje ainda nós verificamos na Igreja Cristã, e aqui até podíamos dizer que é um pouco transversal, ou seja, não é numa determinada tradição cristã ou numa denominação, é praticamente transversal ao cristianismo, que sabemos que está dividido em muitas expressões e tradições, mas é quase unânime e transversal, como dizia, um ritual que está conectado com este momento e esta celebração. Então aqui também há esta dimensão. Praticamente é unânime entre os cristãos que Jesus introduziu um ritual específico na prática cristã. E isto é muito interessante porque nós sabemos que os rituais são muito importantes na religião. Claro que há religiões que são mais do domínio do ritual, que dão muito mais valor ao ritual. E há religiões, ou melhor, vamos dizer, há tradições dentro do cristianismo que dão menos peso ao ritual. Mas não há nenhuma expressão, eu diria mesmo aí sim, não há nenhuma expressão religiosa que não incorpore o significado do ritual. E nós sabemos que o ritual é importante, embora tenha os seus riscos, claro, mas o ritual, seja ele qual for, é muito importante para dar ordem à vida cristã, mas mais, o ritual cumpre um papel, uma espécie de mediação entre o que é transcendente e o que é concreto, o real. Porque Deus e as coisas de Deus e a fé são completamente o domínio do transcendente. Mas nós, para vivermos e celebrarmos a fé, precisamos de tornar isso muitas vezes alguma coisa que é do domínio do concreto. E normalmente são os rituais que fazem isso. E o que é certo é que Jesus aqui claramente inicia um ritual no cristianismo. Porque quando dá indicações de que continuem a fazer isto, façam isto em memória de mim, cada vez que o fizerem, eu já não o voltarei a fazer, que é quase como quem diz, vocês continuam, mas eu vou ficar à espera, não é? Até eu poder fazer. Todas essas dimensões acabam por nos ajudar a compreender esta dimensão ritual. Ora, nós podemos dizer que Jesus não deu para o cristianismo, não deu assim tantas indicações de rituais.
O que quer dizer que no momento, ou para a cerimónia, ou a celebração, em que ele indica uma ideia de ritual, de repetição, nós percebemos que tem que haver alguma coisa aí de muito especial. Então, 2 ou 3 ideias sobre agora o seu significado. Este momento, ele implica uma espécie de ponte entre a tradição judaica e a tradição cristã. E nós sabemos que, de facto, o cristianismo ele tem como base e como fundamento o judaísmo. Não é em vão que se celebrizou a expressão, até no domínio da cultura, mas também da fé, da religião, que é essa ideia de uma visão, de uma prática judaico-cristã. De facto, o judaísmo e o cristianismo estão profundamente ligados. Não fosse Jesus um judeu, naturalmente, mas que se afastou das meras tradições judaicas para iniciar uma nova expressão de fé. Ora, nesse aspecto de uma continuidade, podíamos dizer, entre o chamado e a experiência religiosa de Israel e depois do cristianismo, a cerimónia que Jesus aqui celebra, esta Páscoa, mas com um novo significado, cria uma espécie de ponte entre estes 2 universos. E, nesse sentido, esta cerimónia é muito importante para o cristianismo, precisamente por causa disso. Talvez pudéssemos até citar aqui o texto de Êxodo 12, que faz uma referência à Páscoa, não é? Para fazer um pouco melhor essa ponte. E o texto diz o seguinte, no versículo 3. Falai à congregação de Israel, e a ordem de Deus era, ao 10º dia do mês, cada um toma um cordeiro, segundo a casa dos pais, um cordeiro para cada casa. E depois, mais à frente, no versículo 7 diz, tomarão do sangue desse cordeiro e pô-lo-ão em ambas as ombreiras e na verga da porta, nas casas em que comerem. E naquela noite comerão a carne assada no fogo, com pães asmos, com ervas amargas a comerão. É interessante como nós vemos que há realmente detalhes em termos de significado que unem estas histórias, porque é um cordeiro que é... Portanto, a indicação era específica, matar um cordeiro, e Jesus identifica-se como o cordeiro que tira o pecado do mundo, mas depois há o elemento sangue, portanto, a festa aqui celebrada, segundo a ordem de Deus, tinha que haver a manipulação do sangue, e, portanto, o cordeiro de Deus, que é Jesus Cristo, vai verter o seu sangue. E depois ainda há esta dimensão de ter que manipular no sentido de usar esse sangue e ter que o colocar nas portas. Ou seja, há uma decisão que cabe a cada um se queremos que aquele sangue realmente seja visível. E nós percebemos que há um simbolismo de o que o crente faz com o sangue de Jesus. Portanto, ele derramou o Cordeiro de Deus. Agora eu posso dizer, não quero isto para mim, não vale nada, ou não acredito, não é? Então, nós vemos como claramente a celebração da Páscoa e a celebração daquilo que Jesus representou na ceia, ao partilhar esta nova Páscoa, realmente liga estes 2 universos. Por isso é que podemos dizer que há uma espécie de uma transição dentro desta cerimónia para a celebração de uma nova aliança. E é muito importante compreender que a ideia de uma nova aliança não é a ideia de que a antiga não presta ou que já não serve para nada. Por isso, há uma ideia de continuidade mesmo se a transição é clara. Porque se os símbolos que estavam na festa da Páscoa eram relevantes e apontavam para a necessidade de sangue, o sacrifício, o pão que era comido, tudo isto agora transita para a concretização em algo real, não que era um tipo, não como um símbolo, mas como uma realidade. Portanto, a nova aliança, ela vem na continuidade, mas agora consuma-se em alguma coisa de definitivo. E a última nota que deixo é que a ceia passou a representar para os crentes, e nós sabemos isso depois pela prática da igreja, mesmo primitiva, os discípulos, que esta ceia, a Páscoa, passou a ter, portanto, para os cristãos, um foco na comunidade e na união ou na unidade entre os crentes. Por isso é que eles passaram a entender da parte de Jesus aquela ideia de fazer isto todas as vezes. Portanto, a igreja cristã passou a partir o pão como um símbolo de unidade entre nós. E Cristo é que nos dá essa unidade. Então são muitos significados importantes no cristianismo que estão todos aqui representados. Obrigado, Pedro. E não há dúvida que Jesus aqui, Pedro, ele acaba por dar sempre um alcance maior, e eu diria mesmo eterno, a algo que poderia ser só e apenas, poderia não passar de um ritual,
caso Jesus não o introduzisse, de facto, dentro de uma linha de tempo muito maior e que ultrapassa as barreiras humanas, sem dúvida nenhuma, não é, Pedro? É Muito bem. Eu vou passar aqui a palavra ao Ruben. Ruben, nós neste capítulo vemos um outro personagem, Pedro, o apóstolo Pedro, que parece ser muito seguro de si próprio, não é verdade? Como sempre, não é verdade? Aparece muitas vezes com este papel. E ele, a certa altura, diz a Jesus, portanto, ainda que todos se escandalizem, eu nunca. Ou nunca eu, dependendo da tradução. Ora bem, é aqui que ele vai ser advertido pelo Mestre, por Jesus, que o iria negar. E pouco tempo depois, quando é acusado de pertencer ao grupo dos seus discípulos, portanto, aos discípulos de Jesus, ele vai, sem hesitar, sem pensar, diz logo, eu não o conheço, não é? Portanto, o que é que esta história de Pedro nos mostra sobre aquilo que é a natureza humana? Sabes que Pedro é uma personagem bastante interessante, porque ela tem muito daquilo que nós somos. É um personagem bastante intenso, é genuíno também, tem uma personalidade muito forte, um caráter que vai sendo moldado por Cristo e que se torna um caráter fantástico e precioso para o avanço do cristianismo, mas nós vemos aqui vários aspectos da natureza humana. A primeira que eu posso referir tem mais a ver com a prática, a vivência do ser humano, que é a imediatez. Porque nós, seres humanos, como vivemos um tempo limitado, eu não sei como é que era o tempo antes do paradigma do pecado, mas neste paradigma nós queremos tudo momentâneo, tudo rápido, ao ponto da nossa sociedade atual. Isto vê-se claramente nas redes sociais. Eu lembro-me, usando termos bastante contemporâneos, quando o YouTube apareceu, os vídeos eram grandes, tinham 10 minutos, 15. Agora depende também das categorias que se fazem atualmente. Mas, com o avançar do tempo, percebeu-se que o ser humano é momentâneo, é célere, quer as coisas todas rápidas. E parece que desde sempre foi assim. Pedro também reagia de forma intensa, também pela sua personalidade, e vemos que a imediatez do ser humano pode trazer problemas nas relações interpessoais, nas decisões que nós fazemos. De ânimo leve, nós podemos cometer erros nas nossas decisões, mas também a nível espiritual isto pode-nos revelar muitas informações interessantes, a reação de Pedro neste caso. Porque nós vemos que Pedro reage à tal afirmação de Cristo, porque Cristo estava a despedir-se dos seus discípulos e ele anuncia, e está implícito e explícito também, que iria morrer, não é? Porque ele fala na ressurreição, pelo menos aqui nesta perspectiva de Marcos. Marcos é mais concreto, talvez João e Lucas e Mateus, mais Lucas, estende-se mais, mas Marcos é mais concreto. E vemos então que Pedro reage e diz que não, mestre, isso não vai acontecer, eu vou-te defender até à morte. E ele, de uma forma sem pensar, ele reage a este anúncio da morte de Cristo. E é interessante, porque Marcos depois não especifica isto, mas João depois, em João 21, Jesus, já depois da sua morte, depois da sua ressurreição, vai continuar esta conversa. Porque aquilo que precede, talvez não se veja isto muito bem em Marcos, mas o que precede esta reação de Pedro a dizer, não, eu vou contigo até à morte, eu sou capaz de morrer por ti, não é? É um mandamento novo que Jesus dá aos discípulos, que não era novo, era velho, mas numas nuances novas, que é amar os outros como eu vos amo a vós. E este amar-vos a vós está baseado no tal amor HP, que é um amor incondicional, sim. Que não requer nenhum tipo de condição. Ou seja, eu amo-te ao ponto de dar a minha vida por ti. E é interessante que Pedro diz, eu vou contigo até à morte. E depois nós vemos em João 21, há um lapso de tempo, há a morte, há a ressurreição. Jesus continua esta conversa e pergunta, então, tu amas-me ao ponto de morreres por mim? E Pedro vai dizendo sempre, não, eu apenas gosto de ti. Até que depois Pedro desce ao nível Jesus desce ao nível de Pedro e pergunta, então, só gostas de mim? Tu sabes tudo. E entristece, porque naquela terceira vez Jesus desce ao nível de Pedro. Então, nós vemos que
Pedro tem esta reação intempestiva, natural, e depois nós vemos que Jesus profetiza a respeito daquilo que ia acontecer minutos ou instantes, possivelmente algumas horas mais tarde, que Jesus diz: Pedro, tu não sabes o que estás a dizer, tu em breve vais-me negar. Correto. Não é? E quando eu penso nesta profecia de Cristo, porque é uma profecia, às vezes nós podemos pensar de forma errónea de que o facto de Jesus ter profetizado a respeito do facto de Pedro ter negado a Jesus, parece que Pedro não teve liberdade para o fazer. E podemos pensar que Pedro foi obrigado a negar Jesus porque Jesus o disse. E poderíamos entrar aqui em ramos teológicos da predestinação que temos claramente de descartar. Exatamente. Ou seja, Jesus, pela comunicação com o Espírito Santo, que a divindade e todos os atributos da omnisciência sabiam que iria acontecer no futuro, mas é Pedro que tem toda a liberdade para decidir se negava a Jesus ou não. Exatamente. Eu costumo dizer que são as profecias, ou melhor, é o futuro que influencia as profecias, não são as profecias que influenciam o futuro. Correto. Senão entraríamos aqui em problemas, nós não teríamos capacidade de decidir. Exato. Não é? Mas em relação aqui à natureza humana, nós vemos que Pedro representa a humanidade no sentido de que às vezes nós podemos dizer também coisas a respeito da nossa vida espiritual que depois não cumprimos. Exatamente. Que podemos dizer, inclusive, que nunca mais vou agir desta forma, nunca mais vou cometer este erro, Senhor, perdoa-me, eu nunca mais faço isto. E se for preciso, no dia a seguir, estamos a incorrer no mesmo erro. Não é? E o próprio Jesus vai dizer isto mesmo a Pedro e a outros 2 discípulos horas mais tarde. Exato. Quando Jesus está no Getsemane a orar, pediu a que 2 dos seus discípulos fossem junto dele, ficarem mais perto dele, e quando ele volta, por 3 vezes estavam a dormir. E Jesus explica aqui aquilo que pode ser a nossa natureza, e o é, porque na verdade nós podemos querer, mas depois na prática isso não acontece. O espírito na verdade está pronto, mas a carne é fraca. Agora, a parte boa disto tudo é, como diz o apóstolo João, que temos um advogado que nos ajuda, que nos defende e que está disposto a perdoar quando nós voltamos a ele. Muito bem, Romana. E dizer, na realidade, nós somos sinceros, e Pedro foi absolutamente sincero quando disse aquilo a Jesus. Claro. Só que as circunstâncias, quando mudam, nós mudamos. Exatamente. Somos tributários. E enquanto as circunstâncias se mantêm naquela perspectiva, nós pensamos... Esquecemos o que dissemos antes. Não é? É verdade, sem dúvida. É um texto realmente que nos faz pensar muito na volatilidade também do ser humano, a sua incapacidade de ser consistente, às vezes, e até mesmo coerente, não é, Ruben? Nas suas afirmações, na sua postura, principalmente nas questões espirituais, em que pensamos se calhar ser uma coisa, mas Deus conhece-nos muito melhor. Ora, muito bem, meus caros, vou aproveitar para me dirigir neste momento agora ao nosso auditório que nos acompanha fielmente todas as semanas, porque quero recordar que temos então esta oferta para fazer a todos aqueles que tiverem então interesse em seguir este guia de estudo, A Origem de Tudo, um manual de estudo extraordinário que fala sobre vários tópicos. Vou apenas recordar alguns dos tópicos que nós temos aqui, portanto, fala-nos de várias coisas, fala-nos, por exemplo, da origem do mal, fala-nos, por exemplo, para aqueles que têm curiosidade científica sobre a origem dos dinossauros, está aqui também a origem da vida, portanto, a origem da palavra de Deus, enfim, vai aqui encontrar muitas respostas, se calhar que hoje não vamos ter tempo de abordar, mas temos aqui esta oferta então para si. Ora, como é que pode adquirir esta oferta? É muito simples, basta contactar-nos através da linha do número 933-939291, tome nota, 933-939291, e podem apenas pedir então esta guia de estudo e teremos todo o prazer em fazê-lo chegar até si, para si próprio, também para ser benéfico para outros, para a sua família ou para os seus amigos, sem dúvida que será algo muito benéfico para todos aqueles que tiverem questões que na verdade têm a ver com a palavra de Deus. Muito bem, meus caros, vamos então continuar o nosso estudo. Estudo está muito interessante, ok? Vou já passar novamente a bola ali à Hortelinda, porque aqui neste capítulo 14
além, portanto, da negação de Pedro, portanto, que o Ruben já abordou, encontramos também o relato da traição de Judas. Aliás, vamos ler, portanto, no capítulo 14 de Marcos, que lá está, a partir do verso 43 até ao verso 46. Permitam-me então ler lá para casa, mais uma vez, portanto, Marcos capítulo 14, a partir dos versos 43 e até ao verso 46. E diz-nos o seguinte: E logo falava ele ainda quando chegou Judas, um dos 12, e com ele vinda da parte dos principais sacerdotes, escribas e anciãos, uma turba com espadas e porretes. Ora, o traidor tinha-lhes dado esta senha: aquele a quem eu beijar, a esse prendei-o e levai-o com segurança. E logo que chegou, aproximando-se, disse-lhe: Mestre, e o beijou. Verso 46, então lhe deitaram as mãos e o prenderam. Ortelinda, é um texto bastante forte que faz este relato, portanto, da traição de Judas. Ortelinda, como é que se pode explicar que Judas, depois de andar estes 3 anos com Jesus, com tudo o que viu e ouviu dele, tenha tido a coragem para um ato de traição tão cruel como este, não é verdade? Há aqui alguma lição que possamos retirar? É realmente algo de quase incompreensível, não é? E como sabemos, a traição de Judas tem feito correr muita tinta, não é? É verdade. Desde escrever muitos livros, produzir muitos filmes e dar origem a grandes debates teológicos em que uns o diabolizam, a Igreja diabolizou Judas, e outros o acham vítima até mesmo do plano de Deus, até mesmo de Cristo, não é? Que sabia que ele ia trair, é como se ele tivesse que cumprir. O Ruben falou disso em relação a Pedro, e a mesma questão põe-se em relação a Judas, portanto, de que Judas foi predestinado a... Claro que Deus não predestina ninguém a agir mal, e Judas foi absolutamente livre na sua escolha. Eu acho que com Judas nós podemos aprender muito sobre nós mesmos, sobre as nossas zonas de sombra, sobre a nossa capacidade de nos iludirmos a nós mesmos e de mascararmos as nossas verdadeiras intenções. Os textos dizem-nos que realmente Judas amava o dinheiro. Ele era um homem que gostava do dinheiro. Ele roubava o dinheiro que se punha na bolsa, que pertencia, portanto, a todos, não é? Ele vendeu Jesus por 30 denários, 30 moedas de prata. Ele tinha ali uma adição realmente com o dinheiro. Certo. Mas eu penso que foi menos a avarícia que motivou Judas neste seu ato do que uma atitude de presunção. Uma atitude de demasiada autoconfiança. Ele confiava muito mais na sua visão do ministério de Jesus e do que ele devia de fazer do que em Jesus Cristo, que era realmente aquele que tinha esse mesmo ministério. Sabemos que Judas, como todos os outros apóstolos, participavam desta visão do Messias guerreiro, e eles esperavam ansiosamente o momento em que o Messias subiria ao trono de David e assumiria publicamente, portanto, essa sua realeza. Eles sofriam com o tal segredo messiânico. Já aqui falámos que Jesus era muito púdico em falar disso, né? Passava sempre veladamente por aí. Eles não podiam compreender. Judas não compreendia esse pudor, essa falta de ousadia que Jesus tinha em afirmar-se, não é? Eu penso, e é claro que Judas não tinha dúvidas sobre quem era Jesus. Para Judas, Jesus era o Messias. Porque até ele tinha visto Jesus multiplicar pães, caminhar sobre as águas, ressuscitar mortos, curar enfermidades, dominar tempestades. Portanto, Judas sabia que Jesus era o enviado do Pai. Mas ele tinha uma grande pergunta: porquê é que Jesus não ousa assumir-se publicamente? Portanto, ele não compreendia porque é que Jesus era tão tardo, não é, em tomar esta decisão. Então, faça isto, Judas, que se tinha em alta consideração, e as suas conclusões realmente em alta consideração. Por isso eu digo que foi o pecado da presunção que o condenou. Ele pensou dar um empurrão a Jesus. Então ele vai levar Jesus a uma situação extrema em que ele é preso, ameaçado pela morte, e ele pensa que vai obrigar então Jesus a ir. Jesus morre, Jesus assume-se. Claro. Para ele era impensável que Jesus morresse, ele era o Messias, então ele iria assumir-se. Finalmente o que Judas pretende é obrigar Jesus a seguir o seu programa, finalmente. É um pouco isto que ele segue, não é? Jesus seria obrigado a revelar-se
fala-se numa situação, portanto, de extrema tensão. Só que Deus tem os seus motivos, tem os seus objetivos e tem os seus timings que raramente correspondem aos nossos, não é? Então, Jesus deixou-se mesmo prender, Exato. Jesus deixou-se mesmo crucificar e deixou-se mesmo matar. E o plano de Judas falhou. E com o seu plano, ele foi trucidado pelo seu próprio plano. Toda a lógica de Judas caiu por terra. Jesus morreu mesmo. Claro. E quando ele viu o que tinha feito, ele mesmo diz: traí Exato. o sangue inocente. Ele não quis trair, ele quis forçar. Exatamente. E é muito perigoso quando nós confiamos demais em nós mesmos e em vez de confiarmos em Deus e esperarmos o seu tempo. Correto. No final, nós podemos dizer que o pecado de Judas foi colocar-se no lugar de Deus. Judas cometeu o pecado do qual Jesus foi tentado nas 3 tentações. Ao momento em que Satanás diz a Jesus: olha, atira-te do pináculo do templo, porque Deus só vai ter que te ajudar. Claro. Se tu te atirares, Ele não vai permitir que morras, Ele vai realmente ajudar-te. É a tentação. E Jesus disse: não tentarás ao Senhor teu Deus. Exatamente. Ou seja, não tomarás o lugar de Deus, deixarás Deus ser Deus. Muito bem. Porque como Deus, Ele é que sabe. Claro. E este foi o problema de Judas, foi o orgulho. Foi a presunção, foi uma imagem demasiado grande de si próprio e uma ambição muito grande que ele queria ter um lugar certamente no reino do Messias e que tardava. Então ele quis realmente apressar tudo isto e tudo isto jogou contra ele. E joga contra nós. Sabem que esta atitude é uma atitude fundamentalmente humana e nós muitas vezes crentes temos esta atitude de querer sermos nós a dirigir e que seja Deus a seguir-nos. Exatamente. E não deixamos Deus ser Deus. E o que a Bíblia nos diz sempre é: aquietai-vos e sabei. Eu sou Deus. Portanto, temos de deixar Deus ser Deus. É Ele que sabe. Deus é Deus na história. Deus é Deus na salvação da humanidade. E Deus é Deus na nossa vida. Sem dúvida. E nós ou o aceitamos, Exatamente. ou somos nós que queremos conduzir Deus e acabaremos sempre por nos esmagar, como Judas acabou por fazer. Tentamos fazer muitas vezes então essa sobreposição da nossa própria agenda sobre a agenda do próprio Deus. Se pensarmos sabe bem, e conhece muito melhor todas as coisas. foi o que fez Adão já, não é? Exatamente. Ao sobrepor-se a Deus. Ou seja, é a própria raiz do pecado, exatamente. é esta alternativa que nós nos criamos a Deus. E se me permites, Tiago, fazendo de novo a ligação com a outra personagem, Pedro, não houve muita diferença entre os dois. Pois não. Porque ambos foram orgulhosos, que queriam realmente... um queria avançar com o reino político-religioso do Messias cá nesta terra, e o outro queria impedir que Jesus fosse Pedro para que este reino político-religioso pudesse ser realmente pudesse acontecer, cortando a orelha de Malco. Exato, não é? exato. Agora, aquilo que difere os dois é precisamente a ação do Espírito Santo na vida de cada um, em que um fechou claramente a porta, que foi Judas, Exato. e outro abriu claramente o coração à influência do Espírito Santo. Judas foi longe demais, porque em Judas é como ainda hoje dos crimes premeditados. Judas construiu tudo. É verdade. Fazendo a abstração de Jesus e do seu plano e de Deus, não é? Enquanto que Pedro foi apanhado de improviso. Exatamente. Não é? Exatamente. A grande diferença está aqui. Sem dúvida. Há uma premeditação. Sem dúvida. Muito bem. Vou passar já então a palavra aqui ao Pedro, porque... Pedro, se nós voltarmos aqui um bocadinho atrás, nós temos também aqui um momento que é muito forte, portanto, na experiência de Jesus. E neste caso, com 3 dos seus discípulos, portanto, num jardim que se chama Getsemane, não é verdade? Ora bem, Pedro, parece haver aqui, portanto, um fosso bastante grande, enorme, diria mesmo, entre a espiritualidade de Jesus e a dos seus discípulos. Ora bem, enquanto Jesus então busca intensamente e até de forma dramática, portanto, a bênção do Pai, os discípulos dormem como se nada estivesse a acontecer, parecem indiferentes perante as circunstâncias que os rodeiam. Pedro, como é que nós podemos explicar esta diferença tão grande entre os dois? É um contraste brutal, quase dramático. É verdade, é verdade. O que esta história, este momento, coloca diante de nós. É uma das passagens da Bíblia que mais me apaixona, na verdade. Devo dizer, é uma das passagens da Bíblia sobre as quais eu mais gosto de pregar. Porque
há um sem fim de ensinamentos nesta história que tem uma aplicação, eu acredito, muito grande no tempo em que vivemos. O que é que eu quero dizer com isso? Para quem possa não entender a expressão. Há um sentido de urgência que se percebe que está completamente ausente da realidade dos discípulos. O sentido de urgência é uma coisa muito importante na vida. Quando nós sentimos que há alguma coisa ou que tem um risco enorme para a nossa vida, para a nossa sobrevivência, ou quando vamos viver qualquer coisa de absolutamente único e extraordinário, até o nosso corpo tem reações, não é? Joga adrenalina, cria-nos em nós uma espécie de uma tensão, pode ser positiva ou negativa, que é precisamente ajuda-nos a sobreviver. Esse sentido de urgência, de emergência, é muito importante na vida. Nós percebemos que Jesus aqui, do ponto de vista espiritual, mas também mesmo do ponto de vista concreto, Jesus tem uma absoluta consciência do momento que vive. Por isso, este sentido de urgência tem, obviamente neste contexto teológico, tem uma dimensão profética. Ou seja, Jesus está às portas mesmo de viver aquela experiência, no fundo, para a qual ele veio. Ora, como Jesus tem consciência do momento, há um sentido de urgência, por isso ele ora com enorme intensidade. Claro, Marcos, como dizia há bocadinho ali o Ruben, Marcos passa por cima de alguns detalhes, quando nós vamos depois comparar, porque esta história está registada nos outros evangelhos também, e aí temos vários detalhes, os detalhes sobre o que Jesus diz neste tempo de oração, mas não só o que ele diz, o que lhe acontece, a experiência física que ele vai ter, de chegar a um ponto em que começa a suar e o seu suor está transformado em sangue. Ou seja, há um sentido brutal de antecipação de algo violento que vai acontecer. Portanto, Jesus, por todas estas razões, experimenta um sentido de urgência enorme. E os discípulos dormem, que provavelmente é a experiência que reflete o menor sentido de urgência. Ou seja, nós dormimos quando estamos tranquilos. Se tivermos grandes preocupações, se tivermos coisas muito emocionantes que vão acontecer... Nem conseguimos dormir. Nem conseguimos dormir. Às vezes sejam coisas negativas ou positivas. Não é? Se eu vou ter uma grande emoção no dia a seguir, estamos ali com aquela excitação, o corpo nem consegue descansar. É um sentido, é um alerta, parece que todo o corpo está alerta. Ora, se neste momento os discípulos dormem, a percepção que fica clara é que eles não têm consciência. Curiosamente, a Bíblia ensina que o sono é um estado de inconsciência, porque para falar da morte usa a expressão sono, não é? Aqui é a morte espiritual. Aqui é uma morte, de facto, é uma morte espiritual. E como é que ela se percebe? Pela inconsciência. Só dorme diante de algo profundamente dramático que vai acontecer alguém que está totalmente inconsciente. Correto. É por isso que eu digo que este texto é um texto maravilhoso, mesmo se a partir de uma experiência negativa, mas muito importante para hoje fazermos uma aplicação e uma atualização deste texto. Eu coloco já aqui nós estamos a dormir ou estamos conscientes do tempo que vivemos? Uma das coisas que me toca mesmo muito neste texto, nesta história, dizendo assim, eu ponho-me a imaginar, sem querer especular, mas sinceramente ponho-me a imaginar o que é que os discípulos terão vivido e experimentado em termos emocionais mesmo, espirituais, quando tudo isto acabou. E eles têm que pensar o seguinte: o mestre precisava de nós. O mestre estava em sofrimento, sabia o que ia acontecer. E nós estivemos lá ao pé dele e não fizemos nada. Eu imagino que isto foi, aliás, motivo de sofrimento para estes 3 discípulos depois de tudo ter acontecido. Eu tenho uma convicção, também vou partilhá-la aqui, é um pouco especulativa, mas acho que está dentro de um quadro de uma especulação que é útil. Porque o Evangelho de Lucas diz-nos um detalhe muito importante. A certa altura, destas 3 vezes que Jesus vai orar e depois ainda regressa e encontra os discípulos a dormir, Jesus volta e cada vez há mais intensidade na experiência que ele tem. E o Evangelho conta-nos que veio um anjo do céu para consolar Jesus.
Eu entendo o seguinte: virem anjos do céu para fazer alguma coisa não é uma coisa absolutamente normal, corriqueira na Bíblia. Claro. Mesmo na história de Jesus, nada nos indica que isso fosse uma coisa habitual ou que acontecesse com frequência. O que é que eu quero dizer aqui com isto? Que a minha compreensão, parece-me que o texto nos induz a poder compreender isso, é de que a solidão que Jesus estava a viver naquele momento estava a levá-lo para um nível de sofrimento tal que Deus não teve que ter uma intervenção sequer miraculosa, porque Jesus teve que enfrentar como homem estes momentos. E este momento sabemos que foi um momento de decisão, vamos dizer, definitiva, de Jesus enquanto homem, filho do homem. Porque ele diz: se puderes, passa de mim este cálice. Portanto, Jesus está, no fundo, numa tentação. Ora, Deus não, o Pai ou o Espírito Santo não tiveram que agir sobrenaturalmente, teve que ser ele a fazer as escolhas, mas então envia um anjo para que Jesus se sentisse amparado, consolado. Onde é que vem a tal ideia de uma certa imaginação ou especulação da minha parte? É de que provavelmente teria sido desnecessária a presença de um anjo se estes 3 discípulos tivessem feito o que era suposto fazerem e se tivessem feito aquilo que eu acredito que foi a razão pela qual Jesus os levou para lá. Imaginem só o seguinte cenário: Jesus vai a primeira vez. Jesus foi orar à parte, não os levou logo. Certo. Disse: ficai aqui e vigiai que eu vou orar. E lá foi ele um pedaço à parte. Quando Jesus vem a primeira vez, vamos só imaginar este cenário: os discípulos estão ali de joelhos no chão, talvez os 3 abraçados, ou os 3 num pequeno grupo intensamente a orar. Imaginem que Jesus chega e os ouve em oração por ele, em intercessão, dizendo: Pai, abençoa o nosso mestre. Mesmo que não entendessem tudo o que estava a passar, dizia: nós vemos que ele está em grande angústia, porque ele disse: a minha alma está triste até à morte. Eles sabiam disso. Portanto, eles tinham Foi por isso que consciência. chamou-os. Foi por isso que chamou. Por isso é que o chamou. Agora vamos imaginar: Jesus chega, os discípulos estão numa união, quem sabe eles próprios num sofrimento, mas por ele. E portanto oram, intercedem. E agora Jesus chega e vê estes 3 dos seus, ele chamava-os assim, aqueles por quem minutos antes os evangelhos dizem que Jesus amou-os até ao fim. E Jesus, se os encontra nesse estado, o que é que iria fazer? Eu acredito, juntava-se a eles em oração. Talvez nem precisasse de voltar a estar sozinho. Porque diz: ok, eu tenho aqui o amparo que preciso. Mas Jesus chega e parece surpreendido. Então estão a dormir? Não conseguem vigiar um pouco? Não veem o tempo que estamos a viver? E Jesus tem que ir outra vez sozinho sofrer. Porque percebe que ali ele não vai ter o amparo que necessita. Então nós entendemos aqui que este foi um momento de uma grande oportunidade perdida para os discípulos, mas por isso há uma lição enorme para nós. Precisamos de compreender o tempo em que vivemos e a solenidade. Sem dúvida. Obrigado, Pedro. Realmente é um texto riquíssimo e deste aqui uma perspectiva realmente que eu próprio nunca tinha pensado, e agradeço por isso também. Ruben, vamos à última questão, está bem? Vamos agora a uma parte também bastante solene, digamos assim, bastante dura, que é quando Jesus vai enfrentar então o julgamento. E quando ele vai enfrentar o primeiro julgamento, neste caso, perante o sinédrio judaico, e quando parecia difícil achar fundamentos para o acusar, Jesus vai fazer uma afirmação que se torna essencial para a sua condenação. Para isso vamos ler então Marcos, capítulo 14, a partir do verso 61 e 62, portanto... Marcos capítulo 14, versos 61 e 62, onde diz o seguinte: ele, porém, guardou silêncio e nada respondeu. Ora, aqui está a falar de Jesus, claro está, não é? Tornou a interrogá-lo o sumo sacerdote e lhe disse: és tu o Cristo, o Filho do Deus bendito? E no verso 62, então Jesus responde: eu sou, e vereis o Filho do Homem assentado à direita do Todo-Poderoso e vindo com as nuvens do céu. Ruben, se Jesus até escondeu e pediu silêncio algumas vezes sobre a sua identidade e as suas obras, como é que faz agora uma afirmação que é tão direta, tão clara como esta? Sim, e nós temos aqui vários detalhes, porque aquilo que faz basicamente o sumo sacerdote e todos os membros do Sinédrio ficarem revoltados é aquela expressão eu sou. Exatamente. Que está em grego, obviamente, mas é referência ao próprio nome de Deus, que transcende todo o tempo. É o Senhor do tempo, é o antes, é o agora e é o depois, não é? E é curioso porque Jesus teve uma postura ao longo, vê-se bastante no Evangelho de Marcos, mas também é possível vê-lo noutros evangelhos, em que ele por vezes oculta-se
ele por vezes não quer nenhum tipo de publicidade, nenhum tipo de promoção. Nós percebemos por entrelinhas que tem a ver com o facto de ele saber que não tinha chegado a sua hora e também não queria muita promoção, porque poderia haver uma insurreição, poderia ser prejudicial para o avanço do próprio Evangelho, não é? Exato. Mas é interessante aqui vermos que Jesus decide falar, porque embora Marcos, como lá está, Marcos mais pragmático, mais frontal, Marcos não revela, nós percebemos através de outro evangelista, em Mateus, que o sumo sacerdote diz: conjuro-te pelo Deus vivo, não é? Conjuro-te é o mesmo que rogo-te, suplico-te por Deus. Por amor de Deus, diz-nos quem é que tu és. E então Jesus, estão a falar de mim, não é? Como elemento da divindade. E então Jesus faz aqui algo que tem mais profundidade do que aquilo que até o tema que nós estudamos nos apresentou. Porque Jesus diz: eu sou, e vereis o Filho do Homem, referindo-se a ele mesmo, assentado à direita do Todo-Poderoso e vindo sobre as nuvens do céu. E isto parece-me uma sentença direta aos próprios fariseus, sumo sacerdote e líderes religiosos. Exato. É verdade que muitos comentadores associam este texto a Daniel, capítulo 7, versículo 13 e 14. No entanto, eu penso que vai mais além, porque Jesus está a falar com os fariseus. E se nós analisarmos Daniel 7, versículo 13 e 14, e quem estiver lá em casa a ver também, que possa pesquisar, nós vemos que o contexto basicamente é a passagem de Jesus como sumo sacerdote no céu, do lugar santo para o lugar santíssimo, para iniciar o juízo investigativo. Portanto, não há referência aqui a líderes religiosos judaicos, nem fariseus. E se voltarmos a Marcos, no versículo que tu leste, no versículo 62 do capítulo 14, nós vemos que Jesus diz: eu sou, e vereis o Filho do Homem assentado à direita do Todo-Poderoso, e depois tem aqui uma conjunção copulativa, que é o i, que separa duas frases, e diz: e vindo sobre as nuvens do céu. Ou seja, se aplicarmos esta frase de Jesus como uma sentença quase de julgamento para os fariseus, sumo sacerdote e líderes religiosos, e vendo aqui dois eventos diferentes, nós podemos aplicar isso sim a estes líderes religiosos. Primeiro de tudo é ver o Filho do Homem assentado à direita do Todo-Poderoso, e isto acontece na visão de Estevão, não é? Que precisamente coincide com o final das 70 semanas, que são separadas para o povo israelita, o povo judaico. Logo, há implicação aqui direta a estes líderes como representantes do povo judeu, e depois temos a referência à segunda vinda de Jesus sobre as nuvens do céu. E nós também, por todo o contexto bíblico e também pelo dom profético que acompanha toda a Bíblia e que assim segue também, nós vemos que Jesus refere uma ressurreição especial dentro da primeira ressurreição, em que aqueles que foram participantes diretos da morte de Cristo iriam ver a segunda vinda. O que quer dizer que nós podemos aplicar este texto não a Daniel 7, 13, 14, porque não há envolvência destes fariseus, porque é uma espécie de juízo que Jesus faz a estes homens, mas sim perceber que Jesus está a dizer: vocês vão ver-me à direita do Pai quando Estevão for apedrejado, que é precisamente quando termina o tempo de teocracia para vocês, e também no momento da segunda vinda de Jesus, em que vocês vão ser ressuscitados para ver-me chegar. Isto é muito interessante, vermos que realmente Jesus não estava a responder a estes líderes, mas quando foi necessário, falou e deu um juízo prévio a estes homens,
E é interessante aprofundar esta frase de Jesus. Exatamente. A impressão sempre que Jesus, e nós vimos isto hoje aqui no nosso programa, que as palavras de Jesus tinham sempre um alcance muito maior em termos temporais, em termos espirituais, na verdade, do que aquilo que era compreendido pelas pessoas à sua volta. Sim. Talvez alguns havia que compreenderam, mas a maior parte realmente não compreendia de facto aquilo que tu acabaste de explicar, não é verdade? Este alcance das palavras de Jesus, que eram bastante profundas e decisivas, aliás, para todos nós, não é verdade? E era a segurança de Jesus. Jesus estava ali, poderia parecer vítima, é como se Jesus lhes dissesse: pensam que me apanharam, mas na realidade eu não sou vítima, as vítimas são vocês vão me vir sentado à direita de Deus. Jesus não era vítima, ele estava absolutamente seguro que estava cumprindo um propósito que transcendia, portanto, tudo aquilo que lhe fazia. Meus caros, agradeço-vos imenso a vossa participação no nosso programa. Foi um programa muito rico, porque estamos a chegar de facto a momentos cruciais na vida, no ministério, no sacrifício de Jesus, não é verdade? Eu vou pedir ao Pedro para ter uma frase para nós terminarmos então, apenas algo que pudesse ser conclusivo do nosso programa de hoje. Podemos dizer que, ao chegarmos ao final do Evangelho de Marcos, obviamente, como dizias, começamos a afunilar, digamos assim, para maior dramatismo, obviamente, nas cenas, mas ao mesmo tempo é como se o significado delas parece ser cada vez mais profundo. Não é? Este conjunto de histórias que analisamos hoje, elas antecedem a morte de Jesus, que seguramente no nosso próximo episódio, aqui na Bíblia Aberta, e quando, portanto, chegarmos aos últimos capítulos do Evangelho, vamos encontrar. O que significa que este conjunto de capítulos que nós hoje lemos ajuda-nos a compreender que há uma ideia de dependência de Deus que é muito importante. E nós vemos um contraste entre pessoas que souberam depender de Deus e outras que claramente nos momentos mais difíceis não dependeram da presença de Deus. E nisso há um apelo constante para nós que nos momentos bons e também nos momentos difíceis da vida, a dependência de Deus vai ser a chave para conseguir enfrentar esses grandes desafios. É a escolha que todos nós precisamos de fazer, não é, Pedro? É exatamente isso. É mesmo. Muito bem, chegamos ao final do nosso programa. Agradeço a presença dos nossos caros comentadores. E assim que está aí em casa e continua a seguir-nos fielmente, mais uma vez relembro que temos esta oferta, portanto, o Guia de Estudo A Origem de Tudo. Já sabe, é muito fácil adquirir este manual, basta contactar-nos através da linha do número 933-939291. Tome nota, 933-939291. Esse é o número também que pode usar para, enfim, se tiver algum esclarecimento, alguma questão que nós não tivemos tempo de esclarecer aqui, pode então contactar-nos exatamente para esse fim, porque estamos aqui desejosos também de poder oferecer respostas de Bíblia Aberta às suas questões e às suas dúvidas. Mais uma vez agradeço muito a sua fidelidade no nosso programa e já sabe, temos encontro marcado no próximo programa. Até lá, que Deus o abençoe e até à próxima.